Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo. E bom, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, está bem frio aqui, sobre a educação dos filhos, como a gente pode fazer para educar melhor os filhos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o melhor momento de educar os filhos é o momento em que o cérebro dele está se desenvolvendo. Existe um momento no qual o cérebro do indivíduo ele está se desenvolvendo. Então, basicamente, ele ainda está construindo as sinapses e é nesse momento em que o cérebro dele está começando a reter informações que vão servir como base de conhecimento e aprendizado para o futuro. Na verdade, esse é o objetivo dessa fase de desenvolvimento. É exatamente para ele agrupar um conjunto de informações que vão servir para que ele dê significados aos seus presentes lá na frente. Inclusive, essa é a função da memória. Eric, qual é a função da memória humana? A função da memória humana é captar o passado, armazenar o passado, para que esse passado sirva como uma base para a tomada de decisões futuras, para a vida adulta. É por isso que a fase de desenvolvimento, né, a fase de desenvolvimento que eu chamo é a fase desde o nascimento até a vida adulta. Na verdade, toda essa fase é de aprendizado. Toda essa fase é de aprendizado. Lógico que depois, mais para frente, nós nos tornamos mais rígidos. Mas essa fase onde o indivíduo ele parte do nascimento até os 18 anos é toda de aprendizado. Ali ele está formando a base para que a vida dele, adulta, tenha um subsídio intelectual para a tomada de decisões, já que nessa fase é que ocorre o momento em que há uma cisão, né, do indivíduo de sua mãe, existe uma cisão aonde ele cessa, aonde os pais já não são mais responsáveis por ele, onde os pais não respondem mais às suas ações e ele passa a responder às suas próprias ações, assumindo, né, a própria condição de liberdade. Né? Por que eu digo assumindo a própria condição de liberdade? Porque você sabe qual é o bônus que nós temos junto com a liberdade e com o livre-arbítrio? O bônus que nós temos junto com a liberdade e junto com o livre-arbítrio é exatamente a responsabilidade. Entende? A responsabilidade, ela é um produto da liberdade. Por ter a minha liberdade, ou seja, não há ninguém que me comanda, eu sou livre, eu posso tomar as minhas próprias decisões, eu possuo a responsabilidade sobre isso. Então, junto com a liberdade vem a responsabilidade. E eu preciso aprender a exercer a minha responsabilidade no mundo. Porque senão o que acontece? Eu me torno um ser imaturo. Ao passo que a responsabilidade ela é o produto da liberdade, a responsabilidade desenvolvida é o símbolo da maturidade. É quando eu executo uma ação no mundo, o mundo responde a mim com uma consequência,
lei da ação e reação, e eu sou capaz de assumir a culpa, ou seja, responder à situação, assumir a culpa e a partir daí sofrer a consequência imposta e aprender com o sofrimento desta consequência. Por isso que quando te dizem, fulano, você precisa aprender com seus erros. É claro que nós precisamos aprender com os nossos erros. Por quê? O aprender com os nossos erros fomenta a responsabilidade. É quando eu tô ali e eu simplesmente executo uma ação. Essa ação me traz consequências. E a partir daí, eu observo a minha ação, observo a consequência que eu tive, estudo a minha situação e dali eu tiro o aprendizado. Para que esse aprendizado vai servir? Para me dar base intelectual, para aperfeiçoar as minhas ações e então melhorar os resultados que eu obtive. Percebe? Quando a gente aprende na vida que tudo gira em torno da sabedoria, a vida se torna muito mais fácil, meu amigo. A vida se torna muito mais fácil. Pega a Bíblia. Quantas vezes tanto Davi quanto Salomão vão dizer, olha, se você puder, pega tudo que você tem e dê em troca de sabedoria. Por quê? Por que o próprio Salomão vai dizer isso? Porque Davi, quando aconselha o Salomão, diz, sede sábio e corajoso. Você vai ser rei desse negócio todo aqui, Salomão. Seja sábio e corajoso, porque não vai ser fácil. Tem intriga. Tem ambições que você vai ter que lidar com elas. Uns vão ser mais ambiciosos do que o outro e vão ter ambições que vão desejar o seu trono. Você está entendendo, meu filho? Seja sábio e corajoso, porque sabedoria vai ajudar você a lidar com tudo isso. Quando a gente entende que a coroa é da sabedoria, ou aquilo que aperfeiçoa a nossa vida é a sabedoria, a gente já sabe para o que nós devemos nos direcionar na vida. É na direção da sabedoria. E onde está a sabedoria? A sabedoria está em entender a realidade. A sabedoria está em entender a realidade, meu amigo. Você vive dentro de uma realidade. Uma realidade o qual nela há ameaças, uma realidade em que nela há possibilidades de erro que revertem em consequências. Na realidade há certos momentos em que você vai ter que agir rápido, certos momentos em que você vai ter que agir certo e não vai poder errar, porque você pode colocar muitas vidas em risco. Vamos supor que você seja um presidente da República, uma decisão sua pode gerar sérios problemas, porque você está lidando com uma estrutura macro. Agora, na vida, isso não é diferente. Quando você está conduzindo uma família, ali você tem responsabilidades, ali você tem que tomar decisões. E se as suas decisões não forem as decisões certas, você pode pôr muitas vidas em xeque. Você pode
inclusive, conduzir a sua família para um sentido no qual vai gerar sofrimento para os membros. E, logicamente, o sofrimento não é uma das coisas que os liderados esperam dos líderes. Não é verdade? Então, quando nós falamos da criação de filhos, essas coisas contam, e contam muito. Por quê? A mesma coisa que é bom para você é bom para ele. Olha como Davi aconselhou Salomão. Seja forte e corajoso, né? Seja sábio e corajoso. Você vai precisar disso. Esse reino aí é um pouco complicado. Você vai ter Joabe daqui, Absalão de lá. Entende? E não vai ser fácil gerenciar isso tudo, né? Não sei se é Absalão o nome do irmão. É que tinha um mais velho, tinha outro que era do meio e Salomão que era o mais novo. Mas de qualquer modo, era o irmão que ele queria o trono de Davi. E, logicamente, Batseba não deixou com que isso acontecesse. Não é verdade? Porque ela sabia que ela corria risco, né? Caso ele ascendesse ao trono, já que o filho de Batseba era Davi. Quer dizer, era Salomão. Então, ela precisava levar Salomão ao trono. E outra também, né? Deus queria que Salomão fosse o rei de Israel. É fantástica essa história. Mas, de qualquer modo, note a atitude de Davi para com Salomão. Você vai perceber que a atitude de Davi com Salomão, ela era torná-lo mais sábio. A instrução de Davi para Salomão tinha esse objetivo. Ó Davi, escuta-me agora, porque lá na frente você vai... Ó Salomão, escuta-me agora, porque lá na frente você vai precisar desses conselhos. Lá na frente você vai precisar disso que eu estou te dizendo. Qual é o grande problema hoje dos pais modernos? Não existe instrução. Não existe instrução. Não existe um momento em que você senta com seu filho e diz: ó, meu filho, seguinte, a realidade é essa aqui. A realidade é essa aqui. Você vai encontrar isso nesse mundo, você vai encontrar aquilo nesse mundo. Ó, vai ter uma garotada aí que não é bom você andar junto porque eles querem fazer merda, e se você se juntar, a verdade é que vai dar merda pra eles e pra você. Ó, filho, é o seguinte, quando dois faz merda, geralmente quem se arrebenta mesmo é aquele terceiro que não tem nada a ver. Ó, meu filho, a vida, ela se resume a entender aqueles os quais você vai acompanhar e dar ouvidos, aqueles que querem de fato o teu bem e aqueles que só querem te levar pro buraco. E muitas vezes eles são disfarçados de amigo. Quando você pega esses conselhos básicos e introjeta na cabeça daquele indivíduo informação, isso não sai mais. E fica lá. Reverbera, 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 reverbera. E, logicamente, isso priva ele dos erros futuros. Você está entendendo o que você está fazendo aqui? A mesma coisa que Davi fez. E essa é a máxima inteligência. Se agora mesmo você saísse dessa aula aqui somente com isso,
já teria tudo o que precisava. Por quê? Porque instrução é o que falta. Mas lógico, como é que você vai instruir um indivíduo se você mesmo não possui o conhecimento? Não é verdade? Eu não posso compartilhar conhecimento com ninguém se eu não tenho. As pessoas dão o que elas têm, e se eu não tenho nada, nada posso dar. O que eu posso fornecer? O que eu posso fornecer para ele? Eu preciso saber. É por isso que todo pai é um mestre. É por isso que toda mãe é um mestre. Eles só não perceberam isso. Acha que tem o título de pai, é somente pai. Acha que tem um título de mãe, é somente mãe. Não, meu amigo. Você é mestre. Você é mestre. O que Jesus Cristo foi para a humanidade, você é para o seu filho. Seu filho deveria te chamar de Rabi, porque você é o mestre. O que o mestre faz? O que o mestre faz? Uma vez, um discípulo de um grande filósofo foi perguntar para ele: mestre, o que eu faço para ter sucesso? Aí o mestre pegou a cabeça do discípulo, enfiou na água, e o discípulo ficou se debatendo, tentando tirar a mão do mestre. E aí, em um determinado momento, o mestre tira a cabeça do discípulo e diz para ele: ó, tudo que você precisa para ter sucesso é desejar o sucesso da mesma forma que você desejou tirar a cabeça dessa água. O que a gente pode tirar de lição daqui? Essa mentoria, essa forma de ensinar, era a mesma que Jesus tinha. Era a mesma que Jesus tinha. Essa forma de tornar o ensinamento mais prático. Isso, de uma certa forma, ajuda muito mais a consolidar os seus ensinamentos na instrução de um filho. É pegar ele e trazer muitas vezes ele para a prática. E quando você cria um filho com base nesses ensinamentos, ele nunca mais esquece. Aquilo vai ficar tão introjetado nele que quando chegar o momento porque deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é muito difícil de criar filhos. É um desafio. Entenda-me. É um desafio. Por quê? Seu filho vai para uma escola. Bom, você não pode medir e nem controlar a qualidade das pessoas dentro de uma escola. Lá ele vai se relacionar com crianças de vários tipos, ele vai relacionar com pessoas de vários tipos de caráter. E a verdade é que só limitá-lo você não pode. Ah, não conversa com o fulaninho ali porque eu não gostei do fulaninho. Não traz o ciclaninho aqui porque eu não gostei dele. Isso é apenas limitar. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está dizendo basicamente que acredita que o seu filho não é capaz de se cuidar sozinho. Você mesmo está dizendo aqui que o seu filho não tem a capacidade de dirigir o seu próprio eu. É isso que você está fazendo, somente limitando. Isso é um puta erro. Por que isso é um puta erro? Porque você não está instruindo. Você só está limitando. A partir do momento que você começar a fornecer os ensinamentos, ele vai ser capaz de tomar as suas próprias decisões. Ele vai ser capaz de conduzir o seu próprio eu. Ele vai ser capaz de fazer a coisa certa e não depender de você. Chega de fazer super protecionismo
né? Na verdade, chega de você proteger insanamente o seu filho do próprio mundo. Por quê? Porque você agrega fraqueza no indivíduo. A fraqueza está no indivíduo interagir com o meio por conta própria, assumindo a responsabilidade. Se ele erra, ele sofre as consequências, ele aprende com elas e então ele volta para o jogo. Em Esparta, não se admitia homens que não tivessem capacidade de ser militares. Na época, Esparta era assim. Esparta, todo espartano, ele precisava ser um guerreiro. Ele precisava ser forte. Ele precisava ser um indivíduo que ele tinha equilíbrio emocional, ele tinha desejo por lutar e defender o seu próprio país, até porque Esparta dependia disso. Naquela época, os espartanos viviam também sob a ameaça dos persas, né? Então, e não só dos persas, né? A Grécia também era uma bolsa de lança, então estava sempre em guerra. Então os espartanos eles precisavam se defender, até porque era um país pequeno também. Precisava de guerreiros, e guerreiros bons. Então Esparta se tornou o lugar da arte da guerra. Esparta se tornou isso, o lugar da arte da guerra. O objetivo em Esparta era formar guerreiros. Só que, como eu vou fazer isso? Como eu vou introjetar uma cultura de formação de guerreiros? Eu preciso de um mecanismo. E foi aí que foi criado o agogê. O que era o agogê? O agogê era todo espartano, criança, ele era enviado, adolescente, ele era enviado ao agogê. Ele era lançado para fora da cidade e vai sobreviver lá fora. Ele tinha que roubar para comer. Ele tinha que caçar. Ele tinha que morrer de frio. Ele só saía com uma lança e com uma cueca. A lança para se proteger e a cueca para fazer ele se ralar nos dias de frio mesmo. O objetivo do agogê era fazer com que o indivíduo, por meio da necessidade, aprendesse a assumir a responsabilidade por sua própria vida e desenvolvesse a força. Esse era o objetivo do agogê. Fazer com que ali o indivíduo ele se tornasse resiliente, forte, aonde ele se tornasse responsável por si mesmo, independente. Era o objetivo do agogê. Isso era responsável por fazer o soldado espartano o que de fato ele era. Forte, independente, corajoso, resiliente, aguentasse as porradas no campo de batalha, as flechadas, as lançadas, os cortes de espada. Ele precisava resistir a todas essas pressões e intempéries. E para isso ele precisava de um treinamento que proporcionasse isso. Lógico, hoje nenhuma mãe vai enviar o seu filho para o agogê, e não é isso que eu estou sugerindo, mas o que o agogê nos ensina? Que se faz necessário um treinamento para a vida, da mesma forma que se faz necessário um treinamento para a guerra. E esse treinamento, ele advém da cultura instalada pela própria família. Agora nós chegamos num ponto interessante. Cultura. A razão pela qual os indivíduos hoje estão bem, digamos,
fracos e bem mais burros. Cultura, esse é o problema. Para que serve a cultura, Eric? A cultura sempre serviu para um único objetivo, para uma única finalidade. A finalidade e o objetivo da cultura foi sempre subsidiar o indivíduo com o conhecimento e os princípios básicos para que ele se tornasse um indivíduo capaz de tomar as suas próprias decisões. Para isso, somente para isso que serve a cultura. Subsidiar o indivíduo com o conhecimento que vai fazer ele tomar certas decisões que vai fazê-lo... ele vai lidar com a sua vida de forma mais inteligente, com todo esse aporte cultural. Quando você tem uma depreciação da cultura, acontece que esse indivíduo já não pode mais tomar as suas próprias decisões, porque ele não tem sabedoria para tal. Hoje é bonito. Algumas pessoas acham bonito, por exemplo, fica lá ao som dos funks, rebolando rabas. Bom. Qual é a verdade? A verdade é que isso está defasando a cultura. Imagina, quando essa menina chegar num momento em que ela vai precisar aconselhar uma criança, ela vai rebolar a raba na frente da criança? Imagina quando essa menina precisar assumir determinadas responsabilidades, como uma mãe de família. O que ela vai fazer quando as dificuldades vierem? Vai rebolar a raba para as dificuldades? Será que ela vai poder rebolar a raba diante de uma conta de luz ou de água? E tá tudo certo? Bom, se o cobrador for um pouco tarado e ela tiver uma boa raba, talvez. Mas é o que acontece? Não. Não é o que acontece. Isso faz com que o indivíduo, quando ele cresce, não tenha capacidade nenhuma de tomar decisões na sua própria vida. E logo, ele vai conduzir a sua própria vida para o precipício. É necessário um aporte cultural. E é por isso que defasar a cultura é um grande problema. Então, se faz necessário uma cultura desenvolvida. E se faz necessário não só uma cultura desenvolvida a nível de nação, como se faz necessário uma cultura desenvolvida dentro da própria casa, com princípios e valores sendo compartilhados, aonde os pais buscam a transformação que querem para os filhos. Não vou conseguir, posso até, não vou dizer não vai, porque às vezes acontece, mas dificilmente meu filho, ele não vai fumar se eu fumar dentro de casa, entende? Difícil um filho, por exemplo, que vê o tempo todo agressões dentro de casa, do pai com a mãe, ou da mãe com o pai, enfim, não se tornar um agressor no futuro com a sua esposa. Se faz a necessidade de, dentro de casa, os pais serem a transformação que esperam para os filhos. E então os filhos vão ter o que modelar. Porque
É assim que a gente aprende as coisas. Por meio da modelagem, como definiu o psicólogo canadense Albert Bandura. Ele dizia, o indivíduo aprende aquilo que ele vê. Ele vê, ele reproduz, ele aprende. Então, o que ele tem visto é o que ele tende a reproduzir. Se nós queremos filhos melhores, precisamos ser esse exemplo. Senão, não vai rolar. Então, isso é um dos princípios mais importantes. Isso é um dos princípios mais importantes. E agora, outros princípios. Cara, é incrível. Mas estão todos eles descritos no livro de Provérbios na Bíblia. Um dos pontos para os quais você pode começar a instrução do seu filho é pelo livro de Provérbios. Pega o livro de Provérbios, lê um capítulo por dia, reúne a família e compartilha esse capítulo. Você vai ver que muita coisa vai mudar. Reúne todo mundo numa rodinha. Vamos ler Provérbios 1 hoje, amanhã 2, amanhã 3, amanhã 4, e por aí vai. Vamos ler Provérbios 1 hoje. Na própria introdução do livro de Provérbios ali, já dizia que os próprios livros de Provérbios eram utilizados para ensinar os jovens de Israel a como viver bem, a como tomar boas decisões na vida. Para você ter uma ideia, a finalidade do livro de Provérbios era introduzir a cultura. A finalidade do livro de Provérbios era introduzir a cultura. A cultura que era responsável por subsidiar o conhecimento básico, para quê? Para que os indivíduos futuramente pudessem tomar as suas decisões. Porque nós não estamos mais fazendo isso. Ali tá a base. Ali o indivíduo vai saber que, você precisa ser honesto. Você precisa andar com gente boa. Você precisa amar uma mulher de verdade. Não ficar transando por aí. Pega uma mulher e ama ela de verdade. Isso vai ser 10 milhões de vezes melhor do que transar com 20. Pronto. Já vai ser um indivíduo mais comportado. Já vai ser um indivíduo que vai saber controlar os seus desejos. Não vai viver sob os impulsos do próprio pênis. Você está vendo isso? É tudo que você precisa, minha filha. É tudo que você precisa. É tudo que você precisa para educar uma criança. Lembrando, para com essa ideia de que criança tem que ser educada com Peppa Pig. Para com essa ideia de que criança tem que ser educada com Backyardigans, com desenhozinho bobo. Chega disso, meu irmão. Chega disso, por favor. Isso é loucura. Criança tem que ser criada para o futuro. Criança tem que ser criada com ensinamentos básicos para a vida, entendendo a estrutura da realidade, como o mundo funciona, como as coisas são de verdade, abrindo os olhos, eu não enxergava, agora vejo, né? Abrindo os olhos desse indivíduo para o mundo.
quê? Porque ele está na melhor fase para isso. O cérebro dele ainda está criando, está se desenvolvendo. E lógico, essas absorções iniciais vão durar para o restante da vida. É a melhor fase para absorver princípios. É a melhor fase para entender a própria vida. Você não entendeu isso? Então, quando o indivíduo ele tem esse aporte intelectual no princípio, a vida dele se torna muito mais sábia. Você está me entendendo agora? Então, por favor, eu te peço, pai, mãe que está aí do outro lado, eu te peço encarecidamente, para de botar desenho bobo pro seu filho assistir. Para de botar desenho bobo para ele assistir. Para com isso. Olha, o que tem de desenhos ensinando a Bíblia para crianças, eu vejo milhões de visualizações nos vídeos do tal do imbecil do Lucas Neto e não tem nem 100 mil nos desenhos ensinando a própria cultura bíblica, os ensinamentos bíblicos que formam um indivíduo decente. Que isso? Como é que vai uma mãe conseguir fazer com que um filho seja intelectualmente desenvolvido, criando ele com um aporte cultural pobre? Quando esse moleque crescer, ele só vai saber encher uma banheira de Nutella. Somente isso. Bom, é isso que você quer? Não. Não é isso que você quer. Eu tenho absoluta certeza. Mas é o que vai acontecer. Sinto muito te informar. Indivíduos sendo influenciados por esse conteúdo pobre vai ter uma mente pobre. Isso é princípio simples. E isso é coisa simples. Isso é coisa simples. Mas é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Então, quantos filhos eu não vejo quantas crianças não assistem aquela baboseira do tal do Lucas Neto? Aquilo é insano. Aquilo é pobre. Aquilo vai formar um indivíduo completamente fraco. Ele vai chegar diante de decisões importantes lá na frente, na própria vida, e não vai saber lidar com isso. Quer ver uma coisa? Salomão, ele enfatiza um cenário que até hoje acontece. No livro, não sei se é no livro de Provérbios ou de Eclesiastes, mas ele enfatiza um cenário que até hoje acontece. Ele diz: tolo, você aí tá andando com a mulher do outro cara. Ela tá te levando por uma armadilha. Ela tá aí dizendo: ó, a cama já tá pronta. Eu estou aqui só te esperando. E você vai lá. Como é que ele diz? Uma ovelha indo para um matadouro. Agora não lembro com as palavras dele, mas você tá indo lá para um momento onde, a qualquer momento, por exemplo, pode acontecer algo que te ferre.
O homem é um bicho orgulhoso. O homem é um bicho orgulhoso. Quando o homem ele vê um cenário de traição, ele não vai admitir, muitas vezes, pode ter outros homens que possam reagir de outras maneiras, mas boa parte dos homens não vão admitir que aquele cara exista. Por quê? Porque ele feriu tão profundamente o meu ego de homem, que eu preciso fazer alguma coisa para que ele parta desse mundo. Quando um homem ele tem o ego ferido, ele tem um ferimento muito profundo. E esse ferimento muito profundo enche ele de uma possessão que desliga a capacidade racional desse indivíduo. É por isso que o indivíduo acaba agindo deste modo, muitas vezes, sem pensar. Ele acaba agindo no instinto. O próprio Freud, na psicanálise, vai dizer isso. A gente age por instinto e também tem a capacidade que nos distingue dos animais de usar a razão. A psicanálise vai definir isso. O ser humano ele tem um lado animal, que age pelo instinto, e ele tem um lado racional, que é do próprio homem. Quando o instinto ele está ativado, o lado racional ele meio que desliga. Quando o racional ele está ativado, é porque o instinto foi controlado. Mas, diante de um ferimento do seu ego, é o instinto que impera. E então a merda acontece. Por isso que Salomão dizia, você vai como uma ovelha para o matadouro. Você vai como um gado para batedouro. Como você quiser. Você vai como um touro para batedouro. Enfim. O que é isso? Esse é exatamente o tipo de homem que, primeiro, não aprendeu com os erros dos outros homens. Segundo, não aprendeu com uma voz sábia. Uma voz que ela falava da realidade. E outra, terceiro, não teve instrução, não amadureceu. E lógico, a consequência foi a morte. Não vai dizer o próprio Paulo, apóstolo Paulo, a morte é o salário do pecado? Lógico, a ignorância leva à morte. É para você ver o quão importante é o conhecimento. Então, olha o que aconteceu. Vamos resumir. Vamos resumir tudo aqui. First, primeira coisa que você precisa entender. A coisa mais importante na vida de um indivíduo
é a instrução. Ele precisa ser instruído. Bem instruído. Por um indivíduo sábio, um mestre, que é você. Pai, mãe, que está aí do outro lado me assistindo. Você é esse mestre. Second, segundo item. Você precisa implementar uma cultura dentro do seu próprio lar. Uma cultura que ensine o indivíduo, adestre o indivíduo. Uma cultura que faça ele absorver os princípios necessários para a sua própria vida. Princípios que vão ser subsídios para que ele possa tomar decisões futuras. Terceiro, você precisa ser a transformação do seu próprio lar. Se ele não vê em você aquilo que você espera dele, ele não vai ser aquilo que você espera que ele seja. Entendeu? Seja a transformação que você quer ser, que você quer ter nele. Seja a transformação que você quer ver nele. Entendido? Entendido, senhoras e senhores? Bom, eu fico por aqui e nós nos vemos na próxima aula.